Partiu, Brunão, vamos começar. Bora. E aí, meu irmão? Como você tá, Pedrão? Foi bem de viagem? Tudo bem, graças a Deus. Valeu o convite, uma alegria estar aqui. Não, só Bate-Caverna. Super legal aqui. Curtiu o lance? Pô, já viu o temático jiu-jitsu, Seinfeld, coisas assim que a gente tem em comum, né? Você vê muita série, coisas assim? Muito, cara. Cara, eu via mais, né? Agora tá difícil encontrar alguma coisa contemporânea que me agrade, né? Mas eu sou dessas paradas meio vintage aí, meio Seinfeld, Friends, né? Eu gostava muito também do comecinho lá de Two and a Half Men, antes do Charlie Sheen sair e tal. Então eu gostava bastante. Tinha coisas muito boas. Inclusive, eu não sabia que ele era tão bom ator antes da série. Eu tinha visto coisas tipo... Top Gun. Ele no Ferris Bueller, ou então no Top Gun e tal, isso aqui... E assim, o Two and a Half Men, que é muito besterol, né? A Cibele detesta. Mas quando você vê uma coisa assim, você vai dar uma olhada na série pela arte em si, cara, é muito bem feito o roteiro e ele é muito engraçado, o Charlie, né? É verdade. Aí depois que saiu e tal, deu uma cansada, né? Tanto que não ficou muito tempo no ar. Pois é. Mas você ainda tem tempo de ver série, essas coisas, ou tá fazendo muito show? Cara, tá cada vez mais corrida a agenda do Rosa, graças a Deus. E também o extra-campo, né? Que é a parada durante a semana, preparo, os projetos novos, né? Vem disco novo aí em breve com a galera da fábrica aí, né? Então, tá tudo muito corrido. Mas assim, de vez em quando dá pra ver. Eu tô vendo muito, cara. Tô fazendo flashbacks de coisas que eu quero assistir. Por exemplo, eu não vi o Rambo novo. Comecei a rever o Rambo. Você sabe que eu ainda não vi Joker, tô querendo ver. Eu vi o Exterminador esses dias. Só que falaram mal, né? O Brandon Schaub falou muito mal do Rambo novo e o Chris D'Elia, que a gente gosta também. Ah, é? Meio que zoou, assim. Falou, cara, cara de 80 anos. Então. Tipo, não tem mais condição da gente acreditar. Já era ruim no começo, quando ele tinha 30 anos, sei lá, né? Pois é, mas não dá pra errar, tem que assistir. Tem que assistir, não tem como. Não dá pra não ver. É tipo, se ele fizer Creed 3, se fizer Rock Balboa 9... E um Rambo novo eu vejo também. Eu tenho que ver, entendeu? Não tem porquê, faz parte, já tá entranhado na minha vida esse negócio. Né? Tá devendo Stallone Cobra 2. Stallone Cobra 2 pra fechar com chave de ouro. Falava real e assim, e uma coisa que vai ter agora, sabe o que é? Príncipe em Nova York 2. Pô, o Ed Murphy? Eles estão acabando de fazer já. Caramba, bicho. O Eddie, o Arsenio Hall, que é o ajudante dele, o amigo dele, né? Vai ter todo mundo, menos a mãe, eu acho que foi a única atriz que morreu mesmo. Acho que até o James Earl Jones vai ter. Pô, cara. Que é o Darth King, Vader, né? Que é a voz do Darth Vader. Ele tá vivo, Mufasa. né? Tá vivo. Tá vivo. Mas só aproveitando que você falou da fábrica, outro dia me perguntaram, isso aqui é o logo da Fábrica Produções que eu tinha mandado fazer em neon, que tá aqui, na verdade. E aí eu tirei uma foto pra pôr aqui, só que em breve eu vou trocar e vou botar o quadro que é um mosaico com o logo do podcast, do Quarto de Cima, né? Sim. Sabe o podcast do Theo Von, o This Past Weekend? O podcast do Chris D'Elia, o Congratulations, que tem aquela coisa em mosaico, e o do Brandon Schaub com o Brian Callen. Fighter and the Kid, não sei. Esse artista se chama Ted Munns, e eu entrei em contato com ele. Pô. Falei, eu gosto muito do seu trabalho e eu queria fazer... Na verdade, eu quis sondar. Você faria? Ele faria. Só quanto é que é? Aí ele falou, não é nada caro em relação àquilo que eu achei que ele fosse dizer, entendeu? Que massa, cara. Aí eu sou do Canadá. Eu falei, eu sou do Brasil e tal. Não, faço pra você. Ele fez... Que top. Em breve vai chegar, eu posso te mostrar aqui, porque não dá pra ver na câmera. Pô, pra você como um cara que é fã desses podcasts todos, deve ter sido uma realização, E ele né, falou, cara? gostei muito do teu logo e curti muito fazer, ó. Caramba, cara, Não, que massa. Tipo, não sei se dá pra vocês. Então, aqui, ele pegou um papel com o logo, imprimiu e fez em mosaico. Ele pegou pedaços. Eu não sei o que ele usa, tile, tipo azulejo, não sei o que é. E aí ele fez o logo todo... Eita! Caiu. Ele fez... Não tem problema, já tá quebrado. Ele fez o logo todo em pedacinhos e... Deixa eu ver se... esse aqui é uma foto mais perto. E aí montou. Que massa, cara. E por falar nisso, não se preocupe, porque esse iPhone é guerreiro, ele não quebra, não. Mas vamos falar um pouco um resumão aí de quem é o Bruno Faglione, porque a gente se conhece, né? Você... É isso aí.
A gente se encontrou recentemente, tem uns 2 anos, se eu não me engano. E você estava um pouco flutuante, tipo, saído do DVD do Davis, que você fez uma participação, aquele DVD dele, né? Mas como é que foi o antes e esse durante? Como é que você começou essa história de cantar? Pô, Pedrão, assim, na verdade, eu canto na igreja. Na verdade, eu quero dizer assim, que a música começou em paralelo com a minha vida religiosa, né? Com a minha vida... Pode falar que eu tenho que minha vida de leigo na igreja, né? Na verdade, o que aconteceu foi que desde o começo, quando minha mãe me arrastava para a igreja com 4 anos, 5 anos de idade, já me colocou nos corais e tal para aprender. Então, assim, a minha história com a música se confunde muito com a minha história enquanto cristão, enquanto primeira comunhão, catequese e tal, né? Todo esse primeiro processo infantil. Então, a música caminhou lado a lado. A primeira, na verdade, motivação minha musical foi meu avô, né? Ele era um serralheiro semi-analfabeto e tal, né? Mas ele tinha no violão erudito uma paixão absurda, cara. Ele tinha estudado erudito mesmo, assim? Ele estudava. A única coisa que ele sabia... Por conta própria? Ele tinha um professor ali em Araraquara. Inclusive, eu acabei começando meus estudos com o mesmo professor que ele. Então, teve um aspecto todo emocional. Ele era bom, então, né? Muito, cara. Ele era legal, cara. Ele tinha uma... Quando você falou meu avô, eu imaginei moda de viola e não erudito. Aí tu falou pois erudito. Tinha uma música que ele gostava muito, que era o Abismo de Rosas. Depois aprendi a tocar pra minha avó. Meu avô, infelizmente... Você toca muito, então, né? Cara, eu gosto bastante. Eu tô um pouquinho... Isso é uma crítica que eu me faço. Agora, por conta do Rosa, o meu tempo de dedicação de estudo de violão é uma coisa que eu quero retomar, cara. Uma coisa que sempre foi latente. Estudo é uma coisa que a gente tem que sempre continuar fazendo, senão a gente fica ruim e... eu já fui bom um dia. Já foi. Pois é. Mas tem que continuar sendo, então tem que continuar fazendo, né? Por exemplo, se eu fico 2 semanas sem tocar teclado e quando eu entro, tá tudo enferrujado. E eu não sei porquê. Não é velhice, é tipo, eu acho que a cabeça, você começa a prestar atenção em outras coisas, quando você vai fazer, peraí, aquele caminho... Tô precisando repassar, né? Mas desenferruja, isso que é o bom. Você desenferruja, né? Você consegue... E você sabe que é físico mesmo. Eu vi falando isso pro André. A informação, você adquire. E para você fazer aquele movimento, aquela coisa, ou aquele conhecimento, vai fazer uma sinapse, né, entre os neurônios para passar a informação e para você guardar a memória. Não sei exatamente como é que é, porque eu não sou... Mas assim, o que eu sei por alto é que quanto mais você faz aquela coisa, a informação ela vai ficando na tua cabeça porque vai criando camadas, membranas, e aquele caminho entre os neurônios vai se tornando cada vez mais forte. Então, quando você vai fazer aquela ação, a resposta do cérebro é mais rápida do que quando você não tem prática. Então, você passa fisicamente... ter aquele conhecimento físico, não é mais um conhecimento abstrato, entendeu? Entendi. Então, por isso que eu estava falando de ensaio um dia desse. Ensaio faz com que você fisicamente esteja... O conhecimento se torna você. Top legal. Isso. Lembra um pouco de Matrix, né? Tipo, aquela coisa do chip e tal, de você... Agora, eu sei jiu-jitsu, eu sei que ele fala, né? Que eu estava falando mais cedo, né? Eu queria saber, que nem o Neo do Matrix, bota aqui... Aí, tipo, agora eu sei, né? Tipo, mas a gente só consegue fazendo. Que é uma coisa até que eu acho que é um presente de Deus, né? Ele quer que a gente passe. Outro dia eu estava falando com o meu amigo, o Padre Cristiano, ele falando... Viajando um pouco nessa história de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele fala, é o caminho primeiro. Eu sou o caminho. Ele quer que a gente passe pelo caminho. Interessante, é verdade. Ele quer que a gente encontre a verdade... sem viver. É um processo, né, cara? A verdade só é verdade quando você tem um caminho, a vivência, né? Muito massa, muito top boa abordagem. Isso, né, cara? Sensacional. Inclusive, eu quero conversar com o Padre Cristiano, e a gente vai conversar só em fevereiro, porque agora ele está no retiro, depois vai viajar. Ele vive viajando, que ele é assistente internacional da comunidade, e ele não para, ele vai para a China, vai para não sei onde, vai para um monte de lugar, e agora só volta em fevereiro para cá. Mas aí, uma das coisas que eu quero perguntar para ele é isso. Mas o que a gente estava falando? Estava falando do teu avô. É porque eu começo a devagar e vou para outro mundo, né? Pedro, mas eu acho que foi uma baita de uma abordagem e ela é bem, bem oportuna. Porque, cara, de fato foi uma longa estrada até aqui. Foi um caminho, cara, que acaba validando tudo o que está acontecendo comigo hoje. Por exemplo, o meu avô faleceu muito cedo, então... Quanto tempo que ele tem aqui? Cara, ele faleceu em 95, já se vão 24 anos. Você era bem novo, né? Então... eu tinha 7 anos quando ele faleceu. Tem vídeos meus, cara, que eu era uma criança muito agitada.
muito agitada. Você é de 88? 88. Ah, desculpa, vamos encerrar, porque eu só falo com pessoas que nasceram de 85 para trás. Puta, quase lá, cara. Não, Pô, não quase lá. Mas então, cara, foi assim, foi meio maluco. Porque tem vídeos meus, cara, de criança, em aniversário, festa e tal, e eu tô todo ali brincando, gritando, não paro quieto quando meu avô senta com o violão, é impressionante, cara. Eu paro, fico hipnotizado, sento, assim, tem gravado isso, é genial. Eu fico vendo ali. Então a paixão, ele que foi o start, assim, de tudo, né? Só que meu avô faleceu antes que eu pudesse ter um convívio musical com ele, né? E aí eu decidi homenagear ele, cara. 7 anos, né? Mas você não tocava nada nessa idade, então? Nada. Eu tinha um violão que ele me deu, um tonante velho de guerra, que eu arrastava pelo chão, até estourei o tampo dele arrastando. Tem até hoje em casa. Quero emoldurar, colocar no meu apartamento lá em Campinas, que é bem simbólico esse violão. Mas por que você não tinha contato com ele? Você tinha contato? Tinha, cara. Meu avô tinha um sério problema com bebida. Então eu já peguei uma fase mais lúcida minha, já com ele, já num estágio avançado da doença dele, né, do câncer, ele teve câncer na garganta e tal. E o problema com o álcool meio que ajudou nesse tempo todo. Ah, sim, então impedia você de ter uma intimidade, uma vivência, né? Exato. Né? Mas era um cara muito esforçado, e um cara apaixonado por música. Então, tipo, ele passou isso pra mim, cara. Quando ele faleceu, eu lembro que cada neto herdou um violãozinho dele. Eu peguei um de Giorgio Signorina, tinha 16. Vários, então, né? Tinha vários. E eu peguei, tem até hoje ele. Foi o violão com o qual eu me desenvolvi por mais tempo, né? Não tem som de nada, né? A gente tem violão hoje bem... Quer dizer, a música é extremamente afetiva pra você, então. Muito. Eu fui estudar com o professor dele, depois eu fui para outro professor, mas assim, eu fiz um caminho todo de legado dele. E, infelizmente ele não tá aqui para ver as coisas que estão acontecendo hoje pessoalmente, né? Que seria muito legal, acho que ele ia adorar. Cara, mas é porque assim, a gente tá nessa realidade, então a gente custa entender o que é que se passa depois daqui. É verdade. Mas eu aposto que é muito mais real o céu. Real de você entender, palpável e poder experimentar. Talvez a gente... É tipo como se a gente estivesse num ventre mesmo. E isso tem... o Will de Fábio escreveu uma coisa que, na verdade, eu acho que não é... É que eu sou muito ignorante, então vou acabar falando besteira. Mas tem um negócio que ele fala num musical, numa peça de teatro que ele escreveu, que deve ser uma referência de alguma coisa que ele leu, que eu sou burro, não sei, mas assim, que diz... duas crianças no ventre, falando uma com a outra. Você já ouviu falar que tem vida depois do ventre? Agora pensa, né, que top isso. Aí, não, mentira, não sei o quê. Não, mas tem, você vai poder ver o rosto da tua mãe. Não, mãe é um conceito e tal. Isso é genial. Mesma coisa, né? E depois que ele sai do ventre, ele vê que a realidade é muito mais bonita e complexa e melhor, né? Então, é verdade. Então os nossos lamentos aqui também... A gente fica preso aqui, fica com saudade, logo tem que sentir, mas... será que agora ele não está me vendo? Não, muito mais. Sim, intercedendo, participando e podendo... Se estivesse aqui nessa vida, ele não podia, de repente, ver você a todo momento e participar e estar junto, né? É verdade. E é interessante. E, na verdade, as pessoas que não querem acreditar nisso pensam que isso é só um consolo, mas, na verdade, se você fizer esse comparativo de ventre e pós-ventre, a gente tem uma noção de como é que vai ser o céu, né? Vai com ser certeza, muito mais torna mais top, palpável isso. Né? É verdade. Porque é verdade. A gente está aqui num pré. É verdade. Né? Mas eu tava falando que a música... exatamente! Voltamos ao Matrix. Voltamos ao Matrix, que é um dos meus filmes favoritos. A pessoa tá meio anestesiada e tal no mundo. E eu também. O Matrix é um dos filmes preferidos, porque, na verdade, eu tive um certo problema. Depois eu fiquei, será que eu tô mesmo nesse negócio? Nessa mentira e tal? E aí, fazendo um paralelo com a espiritualidade, né, cara? E com o Matrix, com a questão do que a gente pode fazer no mundo real quando a gente descobre o poder que a gente tem fora dele. Né? A mesma coisa também, né, com Deus, cara. Quando a gente descobre muito complexo. Onde a gente pode andar espiritualmente. E o sentido de abandono que eles têm no Sião, no Zion. É verdade. É um monte Sião que eles ainda fazem essa referência, né? De não precisar se vestir bonito ou se preocupar com vaidade ou com status ou com isso ou com aquilo. Todo mundo é igual, irmão, e feliz e livre. Pois é. Né? Pois Céu, né? É verdade. Mesmo que não pareça pra gente ali. A própria fábula, né, do escolhido ali, né, remete à questão do Messias, né? Então, e uma coisa muito doida no Matrix é que tem uma hora que
que o Mr. Anderson... Não, Mr. Anderson não, o... Agente Smith. O Smith, ele fala... A gente... Eu não sei se é ele ou se é aquele arquiteto. Mas ele fala, a gente já tinha feito uma outra realidade sem dor e sem desafios, sem conflitos, só que vocês não aceitaram. Caramba, acho que é o arquiteto mesmo. E aí, cara, é muito inteligente, porque você para pra pensar que a gente, humano, nessa vida, tem necessidade de sentir dor para crescer. Sim. E isso é primitivo, a gente é acostumado a passar perrengue para poder sair do comodismo e ir atrás de onde tem água para beber, onde tem fruta, animal para caçar, onde tem gente para você poder perpetuar a tua espécie. Então a gente não foi feito para estar sozinho. E verdade. Aí eu tava falando com o Edilson, que é um membro da comunidade, um amigo meu, e eu falei isso, por que é que o maior medo do humano é falar em público, mais do que morrer em si? E é por causa das primeiras comunidades primitivas que as pessoas aprenderam que junto é melhor. Porque elas, separadas, elas morriam muito mais fácil. Chegava um animal, caçava, matava e elas não tinham como se defender. Então, em grupo, elas sabiam se defender melhor. Cada um fazia uma função, dividia funções e crescia, aprendia junto e fazia comunidade e reproduzia e blá blá. Então, quando dentro dessas comunidades uma pessoa transgredia alguma regra, eles afastavam e botavam a pessoa fora dos muros daquela comunidade, e a pessoa ela tinha que pleitear do lado de fora, pleitear a reentrada dela na comunidade. Isso remete hoje a essa época. Então a pessoa de frente num palco falando para milhares de pessoas morre de medo de fazer isso. Ela está tendo que pleitear a entrada da ideia dela isso nas lembra nas o nosso outras cérebro pessoas. Essa informação primitiva de verdade. que a pessoa precisava convencer o outro, por favor, me aceitem. Me aceitem isso que a gente está dizendo. Eu sou um cantor, eu sou um ator, eu sou um artista, aceitem minha arte. E a gente fica morrendo de medo de falar em público por causa disso, né? Mais do que morrer. Mais do que morrer. Eu quero morrer em paz. É verdade. É uma ação mais doida, passiva, né? Uma ação mais... E você quando você começou no Roda, você já tinha passado por palco há muito tempo, mas... Já, não nessa dimensão, não nesse tamanho e tal, né? Nessa realidade, mas bastante. Muito em festivais católicos, Pedrão. Muito festival... Passei num festival chamava Festival Canto Novo. Cheguei a ganhar alguns em Araraquara. Na verdade, vinha gente do Brasil inteiro. Tinha gente de Fortaleza que ia pra lá. Foi na década de 90, o começo da década dos anos 2000. E, cara, eu perdi muito festival, mas eu cheguei a ganhar alguns, né? Alguns em grupo, alguns solo. E aquilo, cara, foi o meu primeiro contato com essa parada aí do, me aceitem. E dá um pânico, né? Nossa, cara. Eu tinha uma mania de ficar puxando a calça, cara, de nervoso, né? E é bizarro, cara. Engraçado isso. E eu lembro que, até um certo tempo atrás, que nem fui cantar aqui no Aleluia, que em Fortaleza, eu lembro que em alguns momentos que eu ficava nervoso, cara, eu puxava a minha calça, cara. E eu vi isso no vídeo e eu lembrei, falei, caramba. Eu quando fico estressado, eu faço sempre a mesma coisa, que é coçar a cabeça assim, e a barba. E eu não percebia. Amigos meus começaram a dizer, aí quando ele fica nervoso, ele... Aí cara, é sempre impressionante, né? Quando a gente vai pro lugar de conforto, assim, e faz as coisas, né? Pra poder desestressar. É verdade, a gente tem nosso porto seguro, né? Mas você passou por The Voice? Passei por The Voice, por Máquina da Fama, com aquela peruca ridícula do Ed Sheeran. Cara! Pra quem não viu, vale a pena ver, porque... Ou não. Não. Agora que ele tá famoso... Busca, pelo amor de Deus, é muito bom. E o engraçado disso aí... Cantando com... Não, foi Photograph. Photograph. Foi depois, então foi outra. Foi a próxima. Photograph é mais nova. 2016, foi quando lançou Photograph. Nossa, muito recente, meu. Que vergonha, não vê não. E o engraçado dessa parada é que me colocaram uma peruca de um personagem da Praça é Nossa. E aí cortaram. Mas foram eles que decidiram... Foram eles. Não foi você que teve a ideia, então? Então, cara, eles queriam um negócio pior pra mim. Eles queriam me colocar de John Legend, né? Ia dar um problema com blackface isso aí, cara. Mas você imagina... se fosse Estados Unidos, não ia poder. não ia dar certo, cara. Graças a Deus mudaram a ideia. Né? Que o Joe Rogan fala, maravilhoso. Sensacional, chocolate. Então, mas aí, cara, eu passei também por X Factor, que eu acabei não indo ao ar. Mas, mas cantei também. Tive um perrengue bom nesses programas de TV, mas foi bom, cara.
Acho que teve essa questão do contato com uma frustração que foi muito importante para mim. Mas você teve alguma sensação que as pessoas costumam dizer de que a parada é meio montada, assim, armada ou não? Tenho, cara. Tenho. Não provas, mas uma sensação. Eu não tenho prova. Na verdade, eu não sei se é armado, mas assim, eu imagino que tem uma certa predileção lá dentro. Eu imagino. O que eu imagino é que seja assim, chega todo mundo igual. Aí meio que eles vão, esse aqui, vamos dar mais valor para esse aqui ou para aquele, né? Eu não sei. Por exemplo, MasterChef, eu tenho essa impressão também. Eu adoro, vejo com a Sibeli, mas assim, chega uma certa altura que eu começo a ver que os vídeos que aparecem deles falando de fora, as conversas, eles dando depoimento, sempre é mais de um do que de outro. Então, cara. Quando tem ainda 20, 15, mas aparecem só aqueles 5, entendeu? Pois é, eu não tive esse contato, Pedro. Eu não posso dizer, seria leviano da minha parte falar, eu vi isso, vi aquilo. Mas o feeling, né, que a gente tem, por exemplo, assistindo numa semifinal de um time X ali do The Voice. Coloca uma música do momento para uma pessoa com corpo de baile, com um negócio bonito ali no palco, e para outra coloca uma música de 20 anos atrás, né? Mais ou menos, assim. A menina num piano e voz. Visualzinho mais ou menos. E quem vai votar é o público que tá escutando música atual, né? Então aí a pessoa já ganha... É tipo propaganda eleitoral, quem tem mais dinheiro ganha, né? É, exato. E a pessoa que tá cantando a música mais atual já vai ganhar a simpatia do público muito mais fácil que a pessoa que vai cantar uma música, sei lá, do Gessé, Porto Solidão. Não, mas se a música for boa e o cara for interpretação boa, que isso. E eu tive muito problema com o retorno. O que aconteceu com o meu caso foi que na hora que eu fui cantar eu não ouvia nada. Eu ouvia a base, parecia que eu ouvia tudo volta de PA, saca? Mas você acha que era nervosismo ou era mesmo problema de retorno? Então, acho que era um pouco dos dois, tinha o nervosismo. Porque eu tô perguntando que você sabe que a gente já falou isso recentemente, né? Sim, exato. Mas você acha que naquela ocasião era mesmo retorno? Então? Eu acho que tinha um pouco dos dois. Acho que tinha, na verdade, não sei se é um problema de retorno ou uma falta de adaptação minha mesmo. Nunca tinha cantado no estúdio de TV, nunca tinha cantado em um som diferente daquele. É um retorno, é um monitor dentro do chão, piso vazado e 2 air, assim, que dependendo da posição você não tem referência, né? E você tem muito aquele som de eco de estúdio. É muito direcional, né, o air no... Exato. Aí, se você estiver na posição errada, você não ouve direito. Mas você não estava com in-ear, então? Não tava. Na verdade, primeira parte, ninguém tem in-ear. É tudo monitor, né? Mas assim, é engraçado, Pedrão, porque talvez se eu tivesse passado, minha vida estaria indo para um caminho totalmente diferente hoje. Né? Você pega esses campeões de reality show, cara, no país, nenhum você pode dizer que teve uma carreira sólida hoje, cara. Não, com certeza. Né? E porque você já queimou um cartucho fazendo uma coisa que não... que depois você está preso àquilo, né? Exatamente. É difícil você reiniciar a carreira de outro jeito, né? Exatamente, cara. Então foi até uma benção bem-vinda e inesperada as coisas não terem dado tão certo assim. Aí você... Mas nessa ocasião você não estava ainda optado firmemente por música de igreja, né? Você tava assim ainda... Então, na verdade eu queria. Tanto é que eu tava gravando um disco, né? Eu gravei um disco e tal, né? Um disco... Nessa época você tava fazendo o Magic Jones, era nessa época? Já tava. Na verdade o Magic Jones foi 5 anos de produção, foi uma loucura. Porque chegou uma fase da minha vida que eu quis fazer engenharia civil na minha adolescência. Falei, cara, a música não vai me dar dinheiro, a música não vai me permitir pagar minhas contas, fazer as coisas que eu quero. E você é engenheiro hoje? Sou engenheiro civil. Não atuo hoje por conta do Rosa, não tenho tempo, mas eu sou engenheiro civil, pago CREA, tudo certinho. Então, teoricamente, se eu quiser atuar, eu posso atuar. Depois você dá uma olhada nas vigas do meu prédio aqui, que eu tô... Fechou. que eu acho que elas estão com problema. É muito bom. Mas foi isso, Pedrão. Aí, durante a minha faculdade, eu tive que dar uma adiada na música. E a única coisa com qual eu mexia na música era o meu disco, né? Na verdade, o protótipo do meu disco. Eu escrevia as músicas, quando eu finalizei minha faculdade, eu comecei a produzir por conta e com um amigo, Fernando Galliani, que já fez bastante som, bastante PA pro Davidson, pessoal da fábrica, conheço bastante ele, né? O Fer já fez até PA pro Rosa e tal, né? O cara sensacional, meu irmão. E ele me ajudou a produzir e a gente terminou, inclusive, no final do ano passado, pra você ver como foi uma loucura a produção dele. Então eu dividia, cara, foi 2000. Mas aí quando a gente se conheceu já tem 2 anos, sei lá. Tem 2 anos. Você já tinha terminado, não? Tinha terminado, mas eu queria dar um pente fino. Aí quando eu vi que dava tempo, que a gente tinha tempo para mudar uma coisinha ou outra, eu ainda adiei mais 1 ano. Não, eu vou tentar contar a história de como a gente se conheceu de uma maneira pública, né? Assim, porque não precisa ficar contando detalhes, mas assim, a gente, eu e André, estávamos atrás de alguém que a gente curtisse e que a gente pudesse lançar, né? Então,
a gente achou você através da Aline, amiga nossa, que conhece você também. Como é que vocês se conheceram, inclusive? Foi por ali, pela GBA? Eu toquei num grupo de oração que o Gil Monteiro, na época e tal, foi tocar, e a Aline era namorada dele, e aí eles estavam no lugar e tal, e me viram cantar, e ela já mandou mensagem pro Simão da GBA, e aí começou o contato nosso ali. Top. Não, ela falou, cara, tem um Bruno maravilhoso e tal, não sei o quê. E o engraçado é que aí, eu e André... Então, beleza, Aline, marca com ele e vamos conversar. Só que a gente chegou em São Paulo e a gente mal tinha ouvido um trecho de um áudio que ela mandou e gostei, mas assim, foi muito rápido. O que a gente estava querendo era se reunir e conhecer a pessoa. E aí, quando a gente conheceu você, a gente sabia que você tinha feito uma participação no David, só que eu não tinha visto nada do que você tinha feito antes, nem de como você cantava. Sim. Aí a gente conversou ali no lobby do hotel. Lembro. E depois, vamos almoçar? Vamos. Mas você foi com a Aline, eu acho. Eu não sei. Eu sei que eu fui com o André. Na primeira viagem, aí a gente ouviu no caminho, eu e o André, a gente ouviu, de verdade, o Médico de Almas. Aí que a gente pirou, caramba, olha como é que ele canta, bicho. Olha como é que ele canta, meu irmão. E aí, massa. Quando a gente foi almoçar, já estava com a cabeça totalmente diferente. Mesmo que a gente já tivesse meio que, topamos e vamos iniciar alguma coisa. E aí, eu não sei nem se eu posso contar isso. Posso contar? Pode. Não sei, porque às vezes, né? Mas aí a gente combinou e a gente acabou fazendo o primeiro single e o primeiro clipe. Sim. Porque Deus faz as coisas numa sincronia, uma maestria incrível. Sim. Chegou o tempo que o Rosa de Saron, o Guilherme, quis dar o tempo dele e as razões dele. Eles continuam sendo amigos, irmãos e se amam, mas cada um... Chegou o momento de se separar. E o Rosa, querendo achar um novo cantor, viu o clipe. Foi total. O Lerão fala pra mim que se ele tivesse escutado a minha voz primeira vez pelo meu trabalho, pelo meu disco, talvez isso nunca tivesse acontecido, porque ele teve uma noção totalmente diferente quando ele ouviu o meu disco, que já foi depois de ele ter escutado um dia e tal. Que é outra falou, cara, pra mim mesmo, sua onda, se eu escutasse aquilo, nunca que eu ia te chamar. Então um dia foi fundamental pra eu estar no Rosa. E aí foi que... eu tava inclusive falando ontem com alguém, com o Guilherme Pontes, do Missionário Shalom, tava contando um pouco dessa história pra ele. Sim. Que a gente teve que dizer pra você, olha, eu acho melhor que você pegue o álbum Médico de Almas no momento e guarde por um segundo, para que a gente possa começar com uma cara diferente, porque talvez essa cara diferente que seja mais favorável para você aparecer oficialmente a primeira vez, né? E aí teve uma cara um pouco mais pop rock que combinou muito com o Rosa e com o que o Rosa se propõe a fazer hoje. Sim. Que é um pouco diferente daquilo que fazia antes com o Guilherme, né? Um pouco mais light, vamos dizer assim. É verdade. Até tem coisas mais pesadas, por exemplo, a gente fez a Fênix e ela, na primeira versão, estava um pouco mais pesada de guitarra. E foi muito boa a escolha, a gente pensar, não, vamos deixar um pouco mais light, e ficou sensacional. Ficou na medida. Para aquilo que se propõe, não para aquilo que a gente queria, esperava e pensava e já estava automaticamente pensando no que era o Rosa, de peso, né? De guitarra. Verdade. E aí, não, mas peraí, vamos fazer um pouco pra cá, um pouco mais agora, outra coisa. E eu vejo que nessa fase vocês regravam, fazem acústicos, Esperando na Janela, fizeram uma outra popular antes. São Romaria agora também, depois. Tá entendendo? E eu acho que isso me traz uma sensação muito boa de... no bom sentido da palavra, de ecumenismo. Como é que eu vou dizer? Não é ecumenismo, mas assim, de unir, somos todos um. Mesmo você que talvez não esteja indo à missa ou não se diga católico, mas vem ouvir a gente, deixa a gente falar um pouco de amor e de quem é o amor. Sim. Então uma coisa que leva a outra, e a pessoa experimenta a Deus de uma maneira inusitada que talvez um artista mais tradicional católico, e sempre foi o papel do Rosa esse, né? Sim. Apresentar
numa camada além, extra, em que as pessoas talvez nem gostem de igreja, nem gostem do nome de Deus, de ouvir falar de coisas de Deus. É aquilo que Paulo fala, né? Para ganhar o fraco me fiz fraco, para ganhar o forte me fiz forte e tal, tudo para que Deus pudesse fazer a obra dele acontecer para uma pessoa que, como você disse, talvez se ouvisse uma palavra mais, com um jargão mais religioso, credo, isso aí não é para mim e tal. Então, e Rosa dá uma tem certa esse caminho. repulsa mesmo, né, às vezes. Então, eu me identifico muito com isso, porque eu faço parte da comunidade Shalom, eu sou católico desde que nasci, sou acostumado, amo coisas profundas da igreja, mas eu sei como é bom quando você não está em Deus, não está inserido e íntimo das coisas de Deus, como é bom essa arte, esse tipo de abordagem mais suave, mais sutil para poder alcançar essas pessoas, né? É genial, Pedrão. E o Rosa continua com esse papel, né? O Rosa, na verdade, não quem somos nós, né? Mas o Rosa é Jesus com a samaritana no poço. E não dentro do templo, talvez. É um encontro inusitado. É aquilo que a samaritana não estava esperando. É Deus indo atrás da pessoa num momento e num lugar que talvez ela não imaginasse ouvir a voz dele. É mais ou menos por aí. E ele poder dizer a verdade sem precisar... Tipo, eu não sei se é nessa passagem que dá um puxão de orelha e fala dos 7 maridos, não é dela, não. É dela sim. Que ele começa a falar da vida dela. Você é dela. mulher de quem? Quem é teu marido, na verdade? E tal. E é legal, né? Porque se você for pensar na pessoa de Jesus na época, ele era uma pessoa irreverente, assim, não tinha muito assim... Não, vamos falar a verdade, é isso aqui, ó. Eu venho aqui com amor te dizer a verdade é isso aqui. Você está fazendo isso, mas você tem chance de mudar. É verdade, é verdade. E a linguagem do Rosa, que muitas vezes me pareceu direta, simples, em outros momentos ficou um pouco mais rebuscada, até na técnica de mixagem, de captação e tal, a gente às vezes não entendia o que estava sendo dito, que talvez tenha sido uma fase do Rosa que necessária também, de dar um pouco mais de uma arte mais misteriosa. Só que quando você reentrou, e eu ouvi muitas pessoas dizendo isso, quando você entrou, né, substituiu o Guilherme, que clareza, agora eu entendo muito mais e a voz está muito mais aqui e tal, então também passa pela forma de gravar, de captar e de mixar e tal, mas eu acho que isso é uma providência de Deus também, de mostrar, agora o Rosa está numa fase diferente também da mensagem em si, né? Exato, de deixar bem mais evidente, bem mais rápida de entender e com certeza, de Pedrão. assimilar, né? Tem toda uma transformação que está acontecendo ainda, até porque, eu não tenho nenhum ano de banda, né? E quanta coisa já aconteceu, eu fico louco só de pensar nisso, cara. Entrei em 8 de março, que é o aniversário da minha afinada avó, esposa desse meu avô, que foi o start e tudo, e minha avó foi a primeira pessoa que me abriu as portas para cantar na igreja, tá tudo muito simbólico, minha avó também. Você tinha quantos anos quando você cantou na igreja a primeira vez? 7 anos. 8 anos. Então, nessa época. Foi tudo nessa época aí, cara. Então foi muito simbólico, foi um carinho especial de Deus pra mim essa data, que também é Dia Internacional da Mulher, né? Dia 8 de março. Caramba! Pois é. E aí eu fiz 7 meses. Eu vou fazer 8 meses de Rosa agora, dia 8 de novembro, cara. Então é loucura, como em um ano, cara, as coisas transformaram. E o público já nos enxerga dessa forma que você tá falando. Numa clareza maior, uma questão até um pouco mais bem-humorada. Sabe, a gente tem uma quebra de decoro nos shows, eu desço, vou no meio do povo. Não, pois é, eu até fiquei meio assim, caramba, tipo, você se vestindo de fantasia nos vídeos e tal, naquilo ali internet. É palhaçada. Aí eu, cara, mas é legal porque eu penso, quando que a gente pensaria que o vocalista do Rosa de Saron, né? Eu nunca me levei muito a sério, cara, eu acho que isso é muito lado bom, meu, né? Tipo, dá um certo medo às vezes, caramba, será que isso tá sendo positivo, né? O negócio de pegar bichinho na máquina. Porque eu pensando no Bruno, cantor solo, não Rosa de Saron, antes que seria era a nossa ideia, né? Sim. Jamais. Jamais. Imagina, não, legal você falar. Mas é legal eu entender a relação de você com o pessoal que é mais antigo na banda e deles verem isso como uma coisa legal para eles também, né? Tá sendo, na verdade, um momento de descoberta dos caras também. Os caras
tão mais novos, parece, sabe, cara? É engraçado. E não era, aquilo, cabe acho que aqui falar com o maior respeito, que não é uma questão do Gui, né? Mas era a personalidade do Gui, o jeito do Gui e o tempo de Deus para aquela época. Pedia aquilo. Exato. E hoje, na verdade, pela minha personalidade ser assim, né? É engraçado e é divertido ver a cara de um cara, que nem o Lerão, que raramente você vê ele sorrindo nos clipes e tal. A gente canta Máquina do Tempo no show, e uma hora eu falo do sorriso, né, que é a letra da música. Eu falei, dá um sorriso. Tem uma vez que um fã tirou a foto e falou assim, nunca vi o Lerão sorrir na vida desse jeito, dando risada. Mas é engraçado como é que às vezes é uma questão de tempo e de ocasião, porque, por exemplo, eu fiz 2 DVDs do Missionário, eu fiz o segundo recentemente, e quem me conhece sabe que eu não gosto de dançar, que eu não gosto de fazer as coisas, mas dependendo da ocasião, eu preciso. Então, por exemplo, nos 2 DVDs eu me movimentei bastante enquanto tocava, porque fica legal pro visual do DVD. Sim. Não vou ficar lá, né, paradão, feio, horroroso. Então, aí depois o pessoal, caramba, você dançou, nem sabia. Eu falei, cara, mas é porque também, né? É a ocasião. Então, por exemplo, o Lerão, né? Tipo, naquele momento. Pois é, cara, pois é. Aquele momento é o momento de sorrir, de fazer a brincadeira e tal. Então, essa fase do Rosa. Por exemplo, hoje mesmo você falou. Inclusive, essa tua a proximidade com o Thiago Brado, eu acho sensacional. E aí você viu esse vídeo dele. Foi onde isso? Ele foi em Montes Claros. Num pônei, cara. Cara, eu pensei, eu preciso descontar. Ele fez uma miniatura minha, né? Fez, na verdade, colocou meu rosto no Tyrion Lannister, né? Do Game of Thrones, né? Colocou meu rosto no Tyrion. Ele fez um totem. No show em Vitória do Espírito Santo, 2 semanas antes desse do pônei. Pequeno, assim. Aí, exato, e uma cabeça gigantesca. Eles falam que eu herdei do meu pai uma caixa d'água grande, né? E eu tava cabeludo, então, tipo, vixe, o cara tirou um sarro danado. E aquele totem viralizou, cara. A galera zoou pra caramba. 50 mil montagens, eu te mostro. Terrível, cara, terrível. Não, eu só via no pônei, caramba, cara. Que é isso? Como é que ele aceitou isso? Não, é genial. Mas tipo assim, vocês fizeram uma aposta? O que foi? Não, nenhuma. Aí eu falei, eu preciso de algo imbatível. Eu preciso responder à altura o totem. Eu pensei, vou botar um cavalo em cima do palco. Na música católica nunca aconteceu isso. Vou botar, porque o Thiago no clipe dele, do inteiro, ele anda, né? Mó Marlboro ali, né? No meio do deserto do Chile, do Atacama ali, andando, caindo. O Thiago só se ferra nos clipes. Você já viu esses 2 últimos clipes? Ele na neve lá na metade, ele tá... Eu tenho que ver isso. Catando cavaco, coisa. A roupa dele deve ter durado 1 ano para limpar. E aí eu falei, não, esse cavalo tá muito grande pro Thiago. Eu achei ali a sacada. Aí botou um proporcional lá. Aí a mesma moça que fez o totem em Vitória, ela ligou pro cara de Montes Claros, arrumou um cavalinho. Nós colocamos a gente colocou um cavalinho no palco. Cavalinho de parque mesmo, de criança, dá a volta assim na praça. E ele ainda deu a opção de tingir o cavalinho de rosa. Falei, não vou fazer uma maldade com o bicho. Não, porque de rosa ia ser. Ia ser genial, mas eu fiquei com medo do direito dos animais lá. Não, mas também não sei se ia dar problema, né? Porque tipo, só tava pintando aí. Eu tô tentando achar a imagem do totem aqui pra você ver, cara, que ela é genial. Não, bota, pelo amor de Deus, quero ver ela isso. É genial. E assim, não tenho o que falar, né? O Thiago é um gênio. e o legal do Thiago, cara, é que ele dá muita risada. Mas eu não tive a oportunidade direito de conhecer nem o Thiago, nem o Leonardo Gonçalves, e foram músicas. Eu gravei músicas com eles, por exemplo. Sobre a Dúvida. O Léo gravou o clipe com vocês, mas ele gravou a voz à distância, só mandou pra gente, né? E o Thiago a gente fez com o Missionário Shalom o suficiente pra mim. Então eu fiz o piano, a gente produziu a música, só que ele mandou a voz também. E seria, assim, ótimo se eu tivesse tido a oportunidade de gravar com ele e conviver um pouco. Porque, por exemplo, isso aqui que a gente tá fazendo me dá a oportunidade de conhecer coisas suas da tua vida que, mesmo a gente se conhecendo há 2 anos... Não tem a oportunidade de parar para falar, né? Porque a gente vai falar de outras coisas, de que tá acontecendo na hora, do trabalho. Correria é uma coisa complicada, né? Eu acho muito legal isso, né? Você consegue... Aqui, ó. Deixa eu ver. É sensacional, né? Caramba, bicho, ficou sensacional! É genial, né, cara? Faglionister. Faglionister. É sensacional. Cara, ficou muito bom, E a gente queria levar ele embora, mas tava no aéreo, cara. Como é que bota o totem dentro do avião? Então. O cara sugeriu colocar um espaço azul ali pra gente, tinha que pagar. Eu falei, não vou pagar. Pra trazer um totem no avião. É muito grande, assim. E ele era soldado, cara, atrás, com ferro. Então era muito pesado, cara. Não dá. Aí não deu certo. Onde? Aí eu rasguei a cabeça, deixei o corpo do Tyrion Lannister lá. Tá onde? Né? Tá no aeroporto de Vitória. E a cabeça tá em casa, rasgada, assim.
Mas aí o Thiago me deu o desconto do pônei, porque ele imprimiu uma porrada de coisas na minha cabeça. Sabe tipo NBA, que o pessoal levanta a cabeça do LeBron, levanta no meio do jogo? Ah, caramba. Então a galera no show levantou tudo a cabeça depois de entrar o pônei. Thiago não para. Eu preciso de uma dessa. Eu vou botar aqui assim. Eu vou arrumar pra você. Vou mandar pro Sedex. Completar, que aqui tá a foto do pessoal do Shalom, botar uma tua. Mas aqui. precisa de um espaço bom, cara. A cabeça tá grande. A gente troca isso aqui pela tua. Mas a Turnê Somos é um presente imenso pra mim, cara. O Thiago, conhecer ele, a amizade dele, toda a galera dele, assim, é um presente de Deus, cara. O Thiago é um cara... E a oração que ele fez pra mim, cara, na primeira vez, primeiro show da Turnê Somos, ele fez a galera toda ali juntar, estender a mão, rezar pelo meu ministério. Ele sabe que é um momento, principalmente na época, muito difícil pra mim. Muita crítica, muito ataque de fã que é apaixonado pelo Rosa, claro, e né? que não entendeu que e não a mudança foi natural. De culpa de ninguém, né? É ninguém, tempo, exato. É momento de mudar. Ninguém tirou ninguém, né? Ah, mas ele não é o mesmo e não se compara e sei lá o quê. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E o próprio Guilherme, cara, ele falou comigo em box isso. Foi genial. É. Quando eu entrei, ele me deu a voz. Guilherme descobriu, acho que 2 dias antes, uma coisa assim. A mãe dele descobriu, que a mãe dele, né, teve um 7º sentido ali do Cavaleiro do Zodíaco, que me perguntou dias antes. Eu falei, cara, eu tô mentindo pra todo mundo, que não sou eu. Tô negando, falando que não pode, do marketing e tal. Eu não vou mentir pra mãe do Guilherme, cara. Ela merece saber. Falei, sim, sou eu, tal. E os caras do Rosa nem sonhavam. Eu falei, cara, estraguei o plano de marketing. Ela falou, é você, né? Ela falou isso. Ela falou, sou mãe do Guilherme, você já conhecia ela? Tava escrito Isa de Sá, eu já sabia que era a mãe dele. Né? Já tinha me falado. E ela falou, é você, né? Eu falei, cara, eu não consegui mentir. Pra você eu falo. Eu falei. E eu falei, nossa, cara, se isso vaza aqui, os caras do Rosa vão me matar, porque a gente fez tudo às 7 chaves. Mas você falou com eles depois? Como é que foi? Na hora, depois eu contei, mas na hora eu não contei, eu tava travado. Aí o Guilherme me avisou, falou, cara, quando eu entrei também, foi complicado, e assim, você tem um público muito apaixonado nas suas mãos, né? Então, assim, às vezes esse público passa do ponto por mal, às vezes por bem. Então você vai ter que saber lidar com isso, exige sabedoria, muito sucesso. Então ele mesmo já tinha me dito que ia ser uma coisa complicada. Eu já imaginava um artista do tamanho dele, né? Os corações que ele ganhou, cara, não é fácil eles aceitarem uma mudança assim, né? Então, não, eu também, ele é uma outra pessoa que eu adoraria conversar. E só pude conhecer rápido, assim, no backstage do Troféu Louvemos uma vez, que me chamaram, mas chamaram eles também, né? Na época que o Rosa todo ano... Aí teve uma hora que eles pararam de ir, porque assim, pararam de se inscrever, né? Porque toda hora ganha. Aí numa dessas a gente conversou rápido, pois é. Ano que vem tamo junto. Espero. CD novo, se Deus quiser, tamo aí. No Troféu Louvemos e no Grammy, se possível. Aí, bicho. Falta só inscrever, né? Mirar as estrelas. Mas eu acho... O Thiago eu queria que viesse aqui. Ou então eu vou até você, Thiago, só dizer. Vou lá... Leva os microfones, levo tudo, a gente monta e... Leva um pônei pra ele, que ele gosta. Queria conversar com o Thiago, sim, eu acho gente boa. E o Guilherme, que também falei rápido, um dia a gente se cruza aí. Massa. Tiver afim, a gente se encontra aí, a gente conversa. Top. Mas, Brunão, aí o que é que tá rolando hoje? Hoje a gente tá finalizando a gravação do novo disco, do Rosa, né? Já tem todas as músicas já. A gente tá... a gravação de voz mesmo, eu vou gravar semana que vem, no Rio de Janeiro, né? E aí a mixagem, tudo pronto, a gente pretende lançar já na virada do ano, já aí no começo do ano, né? E, cara, é um disco legal, que não é somente essa questão da luz, como a gente estava conversando, mas a gente ousou também pesar em alguns momentos, colocar coisas mais pesadas, em respeito ao público do Rosa mesmo, né? Que a galera pede muito, quando é que vocês vão mandar um rock pesado nesse disco? A gente gostou das músicas a gente quer um rock. É lógico, mas é porque precisava dar uma mudada para depois ir voltando, né? Exato. E a gente tá encontrando uma sonoridade bem interessante, Pedrão. Procura. E que precisa. É essencial, né? Tipo, o André, que eu tava falando dele, super fã do Rosa, conhece todas as faixas de Código Salteado, a ordem e tal, sabe letra de tudo quanto é música. E eu sempre curti, mas nunca fui muito íntimo, assim, da história do Rosa. Pra mim, as 3 músicas favoritas minhas hoje são as 3 últimas, né? Fênix, Um Dia e Sobre a Dúvida. Massa. E pra mim, a realização de um sonho, como eu tava falando mais cedo, essa coisa da gente poder se abraçar como em Cristo, como irmãos, né? Então... o católico abraçar também a igreja evangélica, né? Um artista evangélico como Leonardo Gonçalves. Nossa, genial. E porque sempre fica aquela sensação de que existe uma barreira, de que existe uma rixa, de que existe algo que não pode, que tá errado. Uma grande bobagem, né? Sabe que a confissão do amor e da fé é a mesma, né?
Sim. Então eu fiquei muito feliz e a oportunidade de poder participar do trabalho, e mesmo que eu não tenha conhecido ele, mas um dia a gente se conhece aí. Mas ele é gente boa? Como é que é o Léo? Cara, o Léo, uma grande surpresa, né? Porque a gente tem muito medo de conhecer nossos ídolos, né? A gente tem medo de se frustrar com eles, né? E, cara, o Léo foi um caso, assim, à parte, cara. Foi um cara extremamente solícito, humilde. Pô, o cara naquele frio que a gente foi gravar no segundo dia de filmagem, a gente gravou em... Eu vi aquele vídeo sensacional. Pois é. Primeira parte em Torres, que não fez tanto frio. Foi as partes da falésia, do mar e tal. A segunda parte foi com a banda toda. Onde é que é Torres? Torres, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Ah, cara, é muito bonito aquele lugar. Lindo ali. Fomos só eu, Léo e o Júlio JC Nunes e a esposa, né? E aí de lá a gente foi encontrar o resto da galera em Bom Jardim da Serra, que é subindo a Serra do Rio do Rastro, lá em Santa Catarina. Ali, meu irmão, fez menos 11 sensação térmica e o Léo carregando assim, caixa. É bom dar muito view, porque tá frio pra caramba e tá sacrificando. Não quero saber de 50 mil views, não. Vai pro milhão. Muito bom. Foi sensacional. Bom. E, cara, ele foi muito humilde. Muito humilde. Um cara que nem ele, da vivência dele. Pô, ele tava ajudando a gente a carregar a caixa de bateria, bombo de bateria, com a mão congelando. 4 horas da manhã, cara. Foi humilde, cara, muito humilde. Desde o começo, solícito, se mostrou aberto a participar, elogiou a música, elogiou a banda. É um cara que ama a Igreja Católica. Cara, ele é adventista. E ele sempre esteve muito próximo de cantores católicos. Ele é muito amigo da Lucimari, muito amigo de grandes cantores católicos. E ele é muito culto, né? Então, quanto mais conhecimento você tem, menos rixa você vai ter, né? Com as coisas, com as pessoas. Exato, né? Exato. O Léo é um cara extremamente sensato. E ele a fala bem esse liberta, diálogo. O conhecimento ajuda, cresce, né? Então você não fica parado na ignorância. Sim. Não tem porquê, né? Pois é. E foi genial, cara. Sempre admirei ele falando as coisas e dos momentos que eu pude ver ele pregando e tal, assim, no YouTube e tal, mas sempre admirei muito. Ele é a minha grande referência, Pedrão. E foi genial porque a viagem foi longa, foi de carro, né? Depois de avião até Torres, a gente foi de carro para Santa Catarina. Cara, eu fui perguntando com o Tiete mesmo, coisa por coisa, dos trabalhos dele. Quando conheceu ele no começo? Nossa senhora, cara, pelo amor. Eu já tinha aberto um show dele em 2015, um dia antes de eu gravar o The Voice, em Araraquara. A gente levou ele para Araraquara. Só que assim, ele se lembrava mais ou menos e tal, porque, pô, uma porrada de show que ele faz, né? Não tem nem como, né? Cabeça... Eu tô experimentando isso. Às vezes vai um fã que vai num show no Mato Grosso, outro show. Como. Lembra de mim? Não. Se comigo acontece isso, imagina. Com você ou com o Leonardo Gonçalves. Você imagina o Léo, cara. E foi bizarro, assim, mas assim, a gente conversou sobre muita coisa, cara. E ele foi muito, muito sensato, cara, muito solícito comigo. Pô, o negócio do fã, do chat, eles podem encher o saco do cara. Pelo contrário, ele me explicou faixa por faixa dos discos dele, mostrou sobre os projetos novos dele, foi genial, assim, foi muito top presente isso, de Deus, cara? Pra mim, cara. Que é, muito legal. E aí você acha que nesse álbum vai ter mais parceria ou vai ficar por aí? Cara, a gente tá... Eu não posso falar nada ainda, né? Porque a gente tá ainda confirmando e tal, mas a gente pretende ter mais uma parceria aí no álbum, né? Uma parceria de peso, né? Uma parceria secular, né? No meio, né? Tem uma música com apelo muito secular nesse meio todo aí, que é uma música que fala sobre sonhos, sobre esperança. Eu tô ligado, tô querendo que você fale, mas eu já sei. Que você não pode, então vamos ficar por aqui, assim, nesse papo, que eu não vou forçar a barra pra você, coitado. É isso aí. Não, mas que bom, cara. Eu acho que o que tá acontecendo... Está sendo um marco importante para vocês e para a história da música católica, porque a gente tem que... A sensação que eu tenho é que a gente não pode se contentar em fazer a mesma coisa só porque é um lugar seguro. Também acho. Na arte. A artista tem que ser ousado, entendeu? Sair da zona de conforto e tal. Se a gente faz a mesma coisa, é uma garantia para a gente sobreviver. Tipo, isso aqui é que o povo gosta. Mas qual é a missão? Qual é a tua missão? O que é que Deus quer de você? Será que Deus quer que você seja um passageiro a mais no ônibus, né? Ou quer que você venha contar uma história diferente, né? Então, cara, eu tenho dito isso, virou até uma frase, parece que frase de efeito, pronto, mas eu fico muito feliz, cara, de cada vez mais saber menos do que Deus quer pra minha vida, né? De achar que eu sei o caminho, de achar as coisas. Então, assim... Eu me vejo, cara, realizado fazendo o que eu faço hoje, né? Eu não sei para onde vai, né? É aquela questão de Jesus, né? Para Nicodemos, o vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai, você só escuta o ruído e vai. Eu pretendo, cara, eu me sinto realizado. Acho que o que eu posso dizer eu me sinto no meu lugar, no lugar que Deus preparou para mim,
né? O que vem por aí, cara, eu não faço a mínima ideia. Eu tô muito feliz, porque eu não faria a mínima ideia que eu gravaria esse ano com o Leonardo Gonçalves. Não faria nunca a mínima ideia que eu estaria no Rosa de Saron. Então eu pretendo coisas, não né, que colocar Deus muitos... põe assim. É. Não tem mesmo. Eu acho que é o que eu estava dizendo. O negócio é a gente não parar no mesmo, porque aí a gente se abre e Deus faz. A gente dá espaço para Deus fazer, né? Não é para nossa glória, é para Deus fazer. Então Exatamente. vou usar. E eu tento buscar isso. Tipo, cara, eu quero fazer algo diferente. Não, na minha alçada, na produção musical. Ou, por exemplo, isso aqui para mim tem sido uma cura e uma libertação, podcast. Porque eu posso conhecer as pessoas, eu ponho a cara no mundo, que é um desafio para mim. Eu aprendo a falar, aprendo a podar as coisas que eu penso, que eu digo. Tomo coragem para falar com gente cada vez mais. Porque é muito fácil falar com o melhor amigo meu que eu estou vendo todo dia, mas... Não, agora eu vou falar com o Bruno Faglione. Entendeu? Vamos trazer ele de São Paulo, vamos conversar e vamos falar do Rosa e vamos falar direito e vamos tentar... Falar com aquele sem vergonha do Theo lá, que tá me devendo o celular até hoje. Exatamente. E falar nisso, o Theo fez um podcast aqui, mas eu já tô querendo que ele volte para poder falar mais besteira comigo aqui de novo. Mas Mas eu acho que tem sido, para mim, tem sido um aprendizado muito grande, entendeu? E Deus faz as coisas e vai mostrando o que é que vem pela frente. Também não sei. É verdade. Eu não sabia nem que eu ia fazer isso há 2 meses, eu não sabia nem que eu ia fazer. E você é um fã absurdo de podcast, pois né? Pois é, só que eu precisei de uns 3, 4 anos para falar. Eu acho que eu vou fazer mesmo. Eu acho que eu vou fazer e vou fazer. Sabe o que é o mais difícil? É continuar. Porque... deu trabalho pensar e deu trabalho comprar as coisas e montar e pintar e a câmera e aprender a operar e o áudio, isso aqui. Mas o difícil é organizar, pegar, botar para gravar, ficar 1 hora, ficar 2 horas conversando, pensar na próxima pessoa, porque logo desanime. Todo começo é difícil, entendeu? Com certeza. E eu, por exemplo, falando do que você tem vivido nesse começo do Rosa, e a gente acompanhando de perto, porque tem a oportunidade de conviver contigo e produzir a música e tal, né? Por isso que eu te perguntei naquela hora, quando você falou da Voice, porque os começos são difíceis, então eu pude ver você antes do Rosa, fez uma apresentação no Hallelujah, se não me engano. Hallelujah Rio, o Rosa cantou logo em seguida, é verdade. Cantei com o Davidson. E você falou a mesma coisa que você falou do The Voice de retorno. Sim. E aí, totalmente plausível. E uma outra vez, aí eu pensei, o André também veio e perguntou, mas você não acha que pode ser mais psicológico? E aí, foi ele que deu um insight perfeito, quer dizer, talvez aquele momento do The Voice tenha sido um trauma que transformou todos os seus momentos de tensão em uma insegurança tão grande de pensar que você não está mais ouvindo, e na verdade naquela primeira vez você não estava mesmo. Só que aí você começa a entrar numa... Real. E com o passar do tempo eu tenho visto que esse início tem ficado cada vez mais para trás e você tem dominado mais e tem estado mais à vontade no palco e interagindo com as pessoas e cantando melhor. Eu vejo trechos que você mesmo posta e outros fãs e tal, né? Em canal do Rosa e tal. Sim. Como tem melhorado? Como tem crescido, massa. né? E como é que tem sido essa evolução para você na tua cabeça? Então, Pedrão, acho que o que está fazendo a diferença é que eu tenho espaço e confiança dos caras para trabalhar. Né? Acho que se em algum momento, quer dizer, se não tivesse em nenhum momento eles me dito, cara, você é o nosso vocalista. Você é o novo vocalista do Rosa. Você não tá aqui num contrato de experiência. A gente não tá vendo qual é que vai ser. Eles tiveram que falar, não, você hoje é igual a nós, né? Então isso, cara, pra mim... Você não é o nosso funcionário, você faz parte conosco da mesma banda, né? Pois é, cara, porque assim, o problema, a esposa do Lerão, a Renata, virou uma grande amiga minha, cara, e ela me indicou uns livros pra ler no começo. Tem um livro da Brené Brown que chama A Coragem de Ser Imperfeito. E ela começa o livro citando aquela palavra do Theodore Roosevelt, que é aquele trecho lá, O Homem na Arena. Né, que é sensacional, aquele trecho que faz uma analogia com o gladiador, né? Que a glória pertence ao cara que tá lá dentro, não pra galera que tá lá te apontando os dedos, falando errou nisso, errou aquilo. Porque essa galera, no máximo que ela pode fazer é isso, falar que você é isso, aquilo. A galera nunca vai sentir. E é muito fácil você apontar quando você não pega e faz. Exatamente. E esse povo que tá na zona de conforto nunca vai sentir, cara, tanto as delícias
as dores de ser quem você é. E a dor é uma delícia quando você passa por ela. Pois é, cara. Crescer. Pois é, que é aquilo que eu falei do primitivo. O ser humano precisa, para crescer, precisa doer. Precisa incrível. Apanhar, precisa sacrificar, precisa passar com dificuldade. Né? E hoje, cara, as coisas estão acontecendo de uma forma bem mais natural, porque todos esses aspectos dessa necessidade inicial que eu sentia de ter que agradar, eu quero ser amado, eu quero ser aceito por eles, eu quero que essa galera sinta que o Rosa tá vivo. E acho que essa minha preocupação em excesso, em demasia, me fazia mal. A partir do ponto que eu comecei a ver que tinha as pessoas que já existiam as pessoas que gostavam do novo Rosa, eu falei, cara, eu não tô aqui para agradar ninguém, tô aqui para fazer o que Deus quer de mim. E eu me permiti errar, me permiti crescer e continuo me permitindo errar, e a coisa tem sido muito leve por conta disso, né? É muito maior. A gente precisa ser amado sim, precisa de atenção, de aprovação, não é uma carência vã, isso faz parte da natureza. Mas assim, a Fênix foi o primeiro, né? Sim. Os resultados, os comentários são muito mais positivos do que um ou outro que diz, mas goste do Gui. Eu gosto, todo mundo gosta de você. Como não? Né? Não, que jeito. Uma referência, né? Para todo mundo. Com certeza foi para você, né? Sim. E ele mesmo fez a gentileza e muito generoso de falar bem, de dizer que gostou muito também da Fênix, né? Falou muito bem. E eu acho que essa amizade, essa diplomacia, né? Isso é muito importante para que quem assiste, quem é fã, aprenda também com isso. A gente está ensinando o amor, né? Sim. Nessas horas. Não é só falar, Jesus te ama, mas o novo vocalista é... Não, vamos amar na prática. Exatamente. E não na teoria. Se você me diz Jesus te ama, eu digo ok. Mas vamos viver, eu quero que você testemunhe para mim o amor de Deus. E não exatamente. Dizer, diz Mateus 13, tá. Quero experimentar o evangelho, não quero ler. Claro que eu quero ler, mas quero viver. E eu tenho visto isso. Como é bonito. E como é bonito no nosso mercado, e na nossa música, e na nossa igreja, a gente poder experimentar momentos assim, que são... uma dose de tensão maior, porque, poxa, saiu o vocalista do Rosa. Entrou um novo, será que eu gosto dele? Não, vamos aprender a amar e vamos aprender a gostar de... Seja bem-vindo, né? Exatamente, cara. Você hoje se sente bem-vindo? Me sinto, mais do que isso, eu me sinto em paz, cara. Me sinto em paz, eu tenho visto as coisas acontecendo muito maiores do que o nosso plantio. A gente planta algo esperando isso e Deus vem com uma parada totalmente maior pra gente, cara, e é sensacional. Essa questão sobre a dúvida, esses dias a gente até repostei, teve um coral de cantores da igreja... Ai, cara, é uma igreja tradicional evangélica, cara, bem tradicional evangélica, cantando nossa música. Então, uma música católica entrando num meio evangélico, quebrando barreiras. Eu vi o Com Tua Mão, que é do Nicodemos Costa, do Shalom, tocando uma vez numa rádio evangélica, e o Amar-te Mais hoje, hoje, no consultório da fono dos meus filhos, a secretária ouvindo rádio evangélica, tocando músicas claramente evangélicas, e aí toca Amar-te Mais, que é do Nicodemos também. Que doideira. Então e eu acho linda essa comunicação, né? Essa interação. Do mesmo jeito que a gente gosta de ouvir e os clássicos e as mais recentes, e por que não, né? Sim. Se fala bem, né? Por exemplo, Leonardo Gonçalves é um cara que sempre admirei muito. Aquele primeiro álbum dele, o Monte Moirá, e aquelas anteriores, Getsemane é lindo. Getsemane, que isso, é muito bonito, né? É. Então, assim, e me tocou muito. E não é católico, o que tem a ver? Tá. Né? Cara, a gente tem que viver mais, é o que você falou. Tem que aprender a amar mais e ficar criticando menos. Pois é, mas assim, Pedrão, o legal é o seguinte, cara, as críticas, sempre me falavam, não vê comentário de internet já perde tempo, muita gente falava isso pra mim. E eu sou um cara teimoso, cara, eu continuei vendo. E isso acho que foi bom pra mim, porque eu comecei a filtrar e de fato tinham comentários que eu tomei como base que eram reais. Pô, o cara não tem grave, não é que eu não tinha grave. Eu não estava me preocupando muito com a questão de que eu precisava melhorar o meu grave no microfone, a técnica de microfone. Sim. Então aquilo ali eu falei assim, então o próximo show eu vou dedicar pro grave. Vai virar o Jorge Aragão, né? O famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16. Isso aí, isso jamais. Mas enfim, cara, isso é pagodeiro que eu sei. E é muito mais grave do que isso que eu fiz, o 16 toneladas, né? É 16 toneladas de grave. Isso é pagodeiro, né? Então... Quer dizer, você é pagodeiro. Eu sou hoje outra coisa, mas já fui, sim. Não, mas eu gosto. Arranjo prateado lá.
Prateado é uma referência ao que eu faço hoje, tocando teclado, eu não sou nem baixista. Olha só, beleza. Mas de harmonia, é uma beleza o que ele faz. Década de 90 no pagode no Brasil era... até hoje, assim. O que ele faz até hoje de referência de harmonia, de noção, de arranjo, de textura. Assim como a gente estava falando mais cedo do Quincy Jones, né, que você perguntou. Tudo que ele fazia pro Michael era a ideia dele, algumas eram do Michael, algumas eram dele, mas textura, você ouve uma produção do Quincy Jones, seja jazz, seja Anita Baker, seja Frank Sinatra, seja Michael Jackson, você vai entender que é ele por causa da textura que ele usa. Assim como hoje você ouve Pharrell, na cara você ouve Pharrell, você fala, isso é do Pharrell. Por causa da harmonia, da escala, da combinação e tal, das texturas de holds com percussãozinha, aquela cara dele e tal. Ele faz questão de chegar, né, sempre nessa... Pois isso é muito bom, né? E o que o Prateado fazia sempre foi isso. E por isso que o pagode virou o que virou, por esse cuidado dele, né? Então, é verdade. Pra mim merece total. Mas é isso, Pedrão, assim, eu peguei, cara, e eu comecei a ler e filtrar e estudar. Eu sou um cara ávido por estudo, cara, por estudo, por dedicação, pra melhorar mesmo, de fato, o meu aparelho fonador. Por quê, cara? Porque é um estudo recente meu. Não é uma coisa que eu estou estudando, acho que há 20 anos, que talvez esteja de saco cheio de voltar a estudar, não. Eu comecei a estudar voz há 5 anos, né? 6 anos, 2013. Mas você já cantava muito antes ou você, de repente, virou esse monstro, assim? Não, cara. Não, assim, eu cantava já, eu já tinha já uma identidade muito próxima do que o Léo faz. Né? Eu gostava muito de black music. O Médico de Alma tem muita referência do Leonardo Gonçalves. Assim. Muito. E eu achei sensacional quando vi a primeira vez. Caramba, que capacidade, né? Pô, legal, cara. É um disco, assim, que eu fui naquela onda que você falou, do Moriá, essas paradas, esses discos mais conceituais do Léo, né? E os backings fortões e tal. Bem música americana mesmo, negra mesmo. E eu tinha essa linha na voz, essa identidade, só que eu cantava com muito esforço e eu percebia que eu ficava muito fácil, eu ficava rouco muito fácil. Né? Eu tinha uma banda de samba rock, olha só, chamava Samurai, uma banda que eu criei porque... Em homenagem ao Djavan? Em homenagem ao Djavan, porque quando eu ia cantar, fazer uma participação numa banda de samba lá de Araraquara, o pessoal me chamava, eu cantava sempre Samurai. E aí, quando eu montei a banda, eu chamei de Samurai, porque o pessoal me chamava... Mas sejamos honestos que a melhor versão é do Ed Mota, né, dessa música. Também acho. Prefiro até hoje. Sensacional, né? A harmonia dele, a voz, vai para um canto. Melismo o tempo todo, Ed Mota é gênio. Só que eu cantava muito naquela onda, né? E para entrar no Rosa, né? Entrando no Rosa, eu já... Curiosamente, como Deus faz as coisas. Eu comecei a participar de um projeto de blues rock, e eu comecei a cantar muito mais rock. Foi quando você me conheceu, essa parada de eu postar vídeos cantando Bon Jovi no Instagram. Eu tava tirando música para repertório de show. Então, eu comecei a transformar a minha voz e aliar os estudos do belt contemporâneo. Mas não pode ser tão recente assim, porque você tem um domínio tão grande. Cara, vou te falar que faz uns 2 anos e meio, 3 anos, vai que eu... Quando te conheci, você virou um monstro, do nada, então? Porque você não era assim... Cara, eu comecei a tomar... recente. Então, eu comecei a tomar domínio do drive, dessas coisas, de 1 ano pra cá. Não. De drive? Não, que isso, cara? Tô falando. Se eu te conheço há 2 anos, você já era assim? Mas, cara, hoje eu tenho um domínio muito maior de drive. Tudo bem, mas quando a gente gravou um dia, você já tava driveando bem. Eu já sabia fazer em regiões muito agudas. Porque para uma região aguda, o drive para mim é muito fácil. É verdade. Porque eu tô numa região de a musculatura chama baixo, né? cricotireoide, vamos falar bonito. Pode falar. E essa musculatura ela é mais suave, então você põe pouca massa de voz e você coloca uma crepitação, que é o drive aí, e junta com a ressonância, dá um som desse tamanho, você acha que o cara tá se esgoelando. Nas regiões mais graves, a musculatura é mais sensível, né? Eu sinto isso, mais sensibilidade. E é mais fácil de você machucar se você crepitar no lugar errado. Então eu tô tomando um domínio muito maior, principalmente nessa região, porque o Guilherme tinha muito disso. E para cantar... Ele já começava, né? Driveando, né? Tem. Eu falo, tinha na questão dos registros gravados, né? Mas tem isso. E como a gente canta muita música desse repertório antigo, eu precisei começar... Cara, eu preciso expandir isso. Tanto é que hoje eu estudo com o meu professor em Araraquara, eu tenho aulas também com o Ariel Coelho, que é um professor de Esse professor deve ser rock. outro monstro também, né? Porque... Ele é monstro. Qual é o nome? Monstro. Ariel Coelho. @Ariel Coelho. @Ariel Coelho. Pra quem quiser ver, é esse mesmo? E fiz o curso do Mauro também. Do Mauro Henrique, que ensina absurdamente bem a parada de drive. E tudo, né? Mas assim, eu foquei na parte do drive, até porque o Mauro, as outras partes que o Mauro ensinava são coisas muito incomum que eu já estudava, a parada de teatro musical, que é o belting contemporâneo, essa parada do meu professor de Araraquara, o Davis Denner, né?
E então eu me especializei, cara, e eu tô cada vez entendendo mais isso. Então, quando vinha uma crítica muito pesada na internet em relação a isso ou aquilo, eu filtrava e falava, ok, isso ele tem razão, eu não gosto disso na minha voz, preciso melhorar. Agora, quando vinha uma crítica escrachada, esse cara não tem voz pra rock, esse cara tem voz pra MPB, não, tem até hoje. Eu, quando te conheci, eu achei incrível a tua capacidade de fazer R&B e rock tão bem um quanto o outro. Então, você já estava nessa vibe de dominar a drive e timbrar a voz de forma apropriada, porque quando você faz rock, me lembra David Cook, não só na tua aparência. E ele é super rock, é um cara também branquelo, de olho claro e tal, né? E que é gritante, o cara tem uma voz forte, mas a gente não espera, né? Exato. Assim como a gente nunca esperou que o Leonardo Gonçalves fosse aquele cabelo de anjo, lourinho também, ter aquela voz toda. Mas assim, pelo menos eu, quando não sabia quem era e ouvia a música, depois fui ver quem era. Mas a tua capacidade de fazer o R&B, que eu já achava fantástico, os melismas e tal, você gravou Havana, só vocal, né? Gravei no meu canal, tinha um canal de vídeo no YouTube. Eu mostrei para meus amigos, ficou todo mundo dias assim, como é que faz? Eu não sei, eu só sei que ele fez. E faz rock limpo, como se você vivesse isso pra sempre, desde criança. Você nasceu no Rolling Stones e passou pelo Daughtry e foi... Mas eu sempre ouvi rock, Pedrão. Não era o meu foco de estudo ou de cantar em bares, em coisas, mas eu sempre ouvi. Eu sempre ouvi Led Zeppelin, eu cresci ouvindo Led Zeppelin, Silverchair, que eu gosto muito. Tudo bem, mas eu jamais faria. Então capacidade, né, de fazer. Incrível. Isso que você disse do David Cook é engraçado, cara. Depois que você me falou isso, cara, você parece voz time tal. Cara, a quantidade de vezes que o pessoal comentava no meu... Enquanto a gente tava com aquele projeto junto com a fábrica solo, todo vídeo, cara, teu drive parece o David Cook. Cara, grava uma música do David Cook. E a capacidade de reproduzir a referência, né? Que é um dia meio que foi inspirada na ideia, né? De alguma coisa dele. E assim, e aquela... We Believe. O timbre de voz. We Believe. Estava tentando lembrar qual era. Mas assim, e só um parênteses, porque não vamos copiar. Que eu já falei isso em outras vezes. Eu me inspiro na beleza daquela arte e eu quero reproduzir. Sim. Na verdade eu falei, só que foi um capítulo... Só pra vocês saberem, eu gravei um negócio com o Morel e eu perdi. Me perdoem. Eu vou gravar outro. Mas a gente falou isso na ocasião. De referências, né? Porque ele que é um compositor excelente também, se descobriu como praticamente o triplo da velocidade dele terminar uma música quando ele tem uma referência porque ele nunca usava a referência. Então ele fazia só que o problema é que quando você não tem uma referência, você fica naquilo que você e naquilo que você sabe. Sim. E pode ser pouco. Sim. Quando você aprende uma nova coisa, ou você ouve uma nova música, aquela música te inspira. Por exemplo, eu falando inclusive com o Guilherme mesmo, que ele também é compositor, e ele estava falando de, tipo... Guilherme Pontes, do outro show. Porque você fala Guilherme, falando do Rosa, mas tá falando do Missionário, que eu estava com ele ontem. E ele falando que quando ele pegava um violão e tal, alguma coisa, ele tinha ideias novas. E eu falei, quando eu estudei piano quando era criança, eu vivia numa casa no Rio, lá em Botafogo, que tem pianos, que o dono da casa era uma loja de piano. Então, eu sentava num piano, quando eu tocava, eu tinha uma inspiração. E quando eu sentava no outro, tocava o mesmo acorde, ele me inspirava a outra coisa, porque tinha um outro timbre, era uma outra máquina, outra madeira, outro tamanho, outra corda, me dava uma outra sensação. E o Guilherme estava falando que ele tem inspiração, que ele pega o capo, bota no violão, se ele faz um sol maior largado, não inspira nada. Mas se ele pega o cabo, bota o sol lá em cima, ele já tem ideia de fazer tal coisa. Porque o timbre muda, então a cara muda e tal. Eu falei, lógico, você está muito acostumado a fazer o lá, o mi, o ré, o sol, não sei o que aqui, e já não te inspira mais a nada. Quando você pega uma coisa nova, então referência é muito importante. Muito. Música nova, você ouvir, você está sempre atualizado, senão você fica antiquado, você fica na mesmice. Entendeu? Cara, isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito. Né? Eu tenho aprendido, não é demagogia porque eu tô aqui com você não, mas isso, cara, foi uma escola para mim até agora, a nossa parceria. O André me falou uma coisa um dia que foi sensacional. Ele falou assim, não tenha medo, e ele falou no bom sentido, não tenha medo de copiar, não tenha medo de ter referência, não tenha medo de olhar coisa boa, pegar e trazer para o seu caminho e deixar que aquilo entre em você e tome uma referência própria sua.
né? E é verdade, cara. A música é isso, cara. A música é nada Porque mais você sabe nada que você menos. não vai copiar, você vai aprender, você vai absorver e você vai reproduzir do teu jeito a tua coisa. Exatamente. E, na verdade, ninguém nunca inventou nada. A gente está sempre aprendendo alguma coisa Que e alguém já transformando fez. aquilo em próprio, para reproduzir aquilo que é nosso. Exato. Então, é lógico, se você quiser plagiar, você vai, mas É. não é o caso, não é o que a gente Sim. quer, né? Sim. Então é muito importante aprender e eu estou meio que utilizando esse momento para dizer isso, porque as pessoas questionam muito isso e tem um certo tabu em relação a isso. Mas compositor mesmo e produtor, instrumentista e tal, arranjador, precisa ouvir as coisas, precisa aprender, porque senão Precisa. você vai fazer o quê na vida? Você vai fazer nada, né? Você não É. tem nada dentro, né? Você precisa Sim. absorver. E elementos, cara. Elementos. Você pega elemento disso, Você acha como interessante, instrumentista também. Né? e desenvolve a partir desse elemento uma ideia nova a partir de um ponto que um artista já criou, mas você vai pro outro lado. Então, cara, referência, nossa, hoje me ajuda muito para compor coisa nova. Pro disco novo, vixe, mudou muita coisa. É. Eu quero deixar mais assunto para a próxima vez, porque a gente já está em cima da hora aqui. Inclusive, hoje é aniversário do Moisés, dia 4, fundador da comunidade Shalom. A gente daqui a pouco vai para a missa, eu vou tocar na missa, por isso que eu preciso voar. Mas, aproveitando aqui, que eu já fiz aqui, tentei botar o Thiago Brado para falar comigo aqui, porque eu já falei, fala com ele. Mas lembrando do Lerão, que eu falei contigo agora fora da gravação, que tinham marcado ele para poder vir conversar comigo. Aí ele falou, o que é? Quero, o que é? Aí eu falei, tô fazendo um podcast. Aí ele, não, vamos embora. Então, Lerão, Grevão também, Du, todo mundo. Inclusive, se quiser fazer todo mundo junto, eu parto para Campinas. Massa. Leva o mic mais pra que todo convidado. mundo, a gente grava todo mundo junto, faz um negócio lá, chama o André também, já faz logo um já negócio era. inteiro. Mas manda um abraço pro pessoal. Será dado. Você também, meu irmão, o pessoal de casa e Pô, massa. a gente continua aí. Tô feliz que você vai se hospedar hoje aqui em casa. Até amanhã, pelo menos. E não, top tudo e boa. marcado então. Valeu, meu irmão. Fechado, Pedrão. Deus abençoe. Valeu. Tamo junto. Opa, valeu, quase galera. caiu aqui. Valeu.